Olá, boa noite. Grávida perde bebê após ser atropelada pelo ex-marido no município de Caxias. Desde o atropelamento, Leandro Almeida encontra-se foragido. Após um registro de ocorrência aqui na Delegacia da Mulher, um inquérito sobre o caso foi instaurado. Em Grajaú, polícia descobre plantação com 100 quilos de maconha. Corpo de criança é encontrado em Matagal, na cidade de Itapecuru-Mirim. A gente recolheu o corpo, vai encaminhar para o Instituto Médico Legal para que sejam realizadas perícias. Em 6 anos, o Ministério do Trabalho recebe quase 400 denúncias de assédio moral. E ainda, Biblioteca Pública Benedito Leite comemora 188 anos de fundação na capital. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil de Caxias para investigar o caso de uma jovem que perdeu o bebê após ser atropelada na madrugada de ontem pelo ex-marido. A vítima foi Joyce Almeida da Conceição Silva, de 23 anos de idade, do bairro Volta Redonda, grávida de 7 meses. Com as fortes pancadas e fraturas, o bebê morreu. O acusado é Leandro Viana Almeida, de 27 anos, ex-companheiro da vítima. Eles conviveram durante 1 ano. Segundo informações colhidas pela polícia, a moça teria sido espancada após uma discussão entre o casal. Em seguida, teria pedido socorro e carona de moto a um conhecido, que também foi ferido pelo agressor com uma facada. Leandro atropelou a jovem com um carro. Ele teria praticado essa agressão, né, por conta, acredito que, de ciúmes e não aceitar o término da relação. A vítima estava grávida, né, foi socorrida, levada ao hospital e, segundo as informações que a polícia obteve junto à unidade hospitalar, ela teria perdido o bebê teria vindo a óbito em virtude das agressões praticadas por Leandro. Desde o atropelamento, Leandro Almeida encontra-se foragido. Após um registro de ocorrência aqui na Delegacia da Mulher, um inquérito sobre o caso foi instaurado. Ele poderá responder por tentativa de feminicídio, não só contra a companheira, mas um rapaz que estava também em companhia dela no momento, que seria a tentativa de homicídio, e também o resultado, né, que foi a morte do feto. A família da vítima pede justiça. Uma tia que não quis mostrar o rosto afirma que não era a primeira vez que o ex-companheiro agredia a jovem, que foi levada para a UPA de Caxias, mas já se encontra na maternidade Carmozina Coutinho. O primeiro espancamento que ele teve, a primeira vez, foi na casa de uma colega. Ele arrombou a porta, quebrou a porta do banheiro e tirou ela dentro do banheiro, bateu até desmaiar, batendo só na barriga dela, né? Depois ela mandou uma mensagem para mim, dizendo: Dindinha, ela me chama de Dindinha, né? Se ela mandar alguém me pegar aqui, que esse homem vai me matar. Joyce é mãe de 2 filhas de outro relacionamento. Na residência da avó, a dor da família ao olhar as roupinhas do bebê. Era uma menina que iria se chamar Leandra Emanuele. Justiça mesmo, porque o que ele fez com ela não faz com ninguém não, porque machucou ela muito, ela está quebrada o braço, quebrada a coxa. E no município de Itapecuru-Mirim, o corpo de uma criança foi encontrado em avançado estado de decomposição hoje pela manhã por populares em um matagal. De acordo com a Delegacia da Mulher, a criança aparentava ter aproximadamente menos de 1 ano. O corpo foi encaminhado para o IML e testemunhas serão ouvidas para que as autoridades policiais possam encontrar os autores deste crime. Foi encontrado o corpo de uma criança, partes do corpo de uma criança que já havia sido comido por animais e provavelmente é um recém-nascido, mas a gente só pode confirmar essas informações após a realização da perícia. E a providência tomada, a gente recolheu o corpo, vai encaminhar para o Instituto Médico Legal para que sejam realizadas perícias. E 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos esta semana pela Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico. Durante a ação policial, 2 pessoas foram presas, outras 2 continuam foragidas. Foram presos Renato Almeida Pestana, de 30 anos, e o sogro dele, Adão Rodrigues dos Santos, de 64. Segundo as investigações, eles fazem parte de um esquema montado para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Renato já cumpre pena no Complexo São Luís. Mesmo assim, continuava comandando a organização criminosa. Quando foi preso em flagrante, por nossa equipe, em 2016, em dezembro de 2016, em um terreno baldio que ele utilizava para enterrar entorpecentes, nesse mesmo local havia vários caminhões estacionados.
Naquele momento a gente já desconfiava que esses caminhões pertenciam ao Renato, tá? Mas ainda assim ele afirmava que esses caminhões não pertenciam a ele, porque de fato estavam em nomes de terceiros. 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Aparelhos eletrônicos e documentos de contabilidade vão ser analisados. De acordo com a polícia, como estratégia para lavar o dinheiro do tráfico, o grupo chegou a abrir uma firma que prestava serviços de transporte para outras empresas aqui em São Luís. Conseguimos identificar também 4 imóveis. O que nos chamou a atenção é que um desses imóveis é uma fazenda localizada, uma pequena fazenda localizada no município de Santa Rita, onde há criação de porcos, criação de aves, de peixes, mais uma forma também utilizada por ele para lavar, né, dinheiro. Por quê? Porque nessa fazenda ele criava esses animais e vendia esses animais. Era uma forma de desvincular, né, a atividade ilícita que possibilitou ele a comprar essa fazenda. Outras 2 pessoas continuam foragidas. Daqui a pouco, polícia descobre plantação com 100 quilos de maconha no município de Grajaú. E ainda, Ministério do Trabalho recebe 400 denúncias de assédio moral em todo o estado. De volta com o Jornal da Difusora, e o Ministério Público Federal no Maranhão conseguiu na Justiça que o DENIT promova a remoção de quebra-molas irregulares em 2 rodovias, além da implantação de controle eletrônico de velocidade nos locais onde estudo técnico de tráfego apontar como necessário para a segurança dos pedestres. A determinação válida para as BR-135 e 316 no trecho que se estende da capital São Luís até Timon tem como base os riscos que essas ondulações, popularmente conhecidas como quebra-molas, oferecem, principalmente no que se refere a acidentes de trânsito. Segundo o Ministério Público Federal, esse tipo de engenharia não garante a segurança nem de condutores e muito menos de pedestres. O DENIT deve necessariamente empreender esses estudos técnicos, fazer um mapeamento, fazer uma verdadeira fotografia de toda a rodovia, seja da 135, seja da 316, no caminho, no trecho entre São Luís e Timon, para identificar onde estão essas lombadas e já proceder aos estudos técnicos, indicando inclusive quais são as soluções que serão adotadas onde o controle de velocidade se mostrar necessário. Nesse trecho da BR-135, na altura de Maracanã, encontramos as lombadas. Elas estão de um lado e do outro da via. Da cor do asfalto, as ondulações muitas vezes acabam não sendo percebidas pelos motoristas, se transformando em verdadeiras armadilhas. De acordo com o Ministério Público Federal, essas lombadas foram instaladas sem técnica alguma, desrespeitando inclusive o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro e até o Conselho Nacional de Trânsito. Depois de notificado, o DENIT terá um prazo de 180 dias para realizar um estudo técnico de tráfego e, a partir daí, analisar se há necessidade ou não dessas lombadas permanecerem nas rodovias. Outros 2 pedidos parecidos já estão tramitando na Justiça Federal para que outras 2 rodovias federais no Maranhão passem pelas mesmas intervenções. Tratam da BR-222 e a outra que trata da BR-226, que tratam especificamente de tema muito relacionado com as lombadas eletrônicas, com sinalização horizontal e vertical. Em nota, o DENIT informou que ainda não foi notificado sobre a decisão judicial e que somente após conhecer o teor da referida decisão poderá detalhar as medidas a serem adotadas. E uma plantação de maconha foi descoberta hoje pela PM no município de Grajaú. Segundo a polícia, é um tipo especial de entorpecente e possui maior valor financeiro em comparação à maconha comum. A plantação ficava em uma fazenda chamada Fortaleza, nas margens da MA 006, onde um homem foi preso e confessou ser o responsável pelo plantio da droga. E em 6 anos, quase 400 denúncias relacionadas a assédio moral foram registradas pelo Ministério Público do Trabalho em todo o estado. O levantamento realizado pelo Ministério Público do Trabalho é referente aos últimos 6 anos. De 2014 a 2019, o órgão recebeu 334 denúncias de assédio moral, que ocorreram em pequenas e grandes empresas no Maranhão. Trabalhadores que
são cobrados por metas absurdas, cobrados de maneira humilhante em relação a essas metas, trabalhadores que são impedidos de ir ao banheiro, por exemplo, trabalhadores isolados na empresa, em uma sala, sem fazer nada, com o objetivo de que peça demissão, em vez de ser demitido, que receba suas verbas. Ainda nos 6 últimos anos, foram abertos 262 inquéritos civis para apurar notícias de fato que envolveram assédio moral no ambiente de trabalho. Desse total, 112 casos continuam ativos, com as investigações em curso. O Ministério Público do Trabalho também ajuizou 27 ações civis públicas para coibir esta prática e firmou 61 termos de ajustamento de conduta, com empresas denunciadas por assédio moral. Só que muitos trabalhadores têm receio em denunciar e ficarem marcados nas empresas em que trabalham. Só que essa denúncia pode ser feita de forma sigilosa, o que vai garantir a não exposição do trabalhador. Nós instauramos um inquérito civil, onde vai ser apurado a existência desse assédio moral. Nós vamos ouvir trabalhadores, ex-trabalhadores da empresa, vamos analisar documentos. Se nós verificarmos que realmente ocorreu o assédio, vai ser... há 2 caminhos a seguir, ou a assinatura de um termo de ajuste de conduta pela empresa, onde normalmente há a previsão de um dano moral coletivo, ou o ajuizamento de uma ação civil pública, que também há o pagamento de um dano moral coletivo pela empresa. E o fim de semana será movimentado para o futebol maranhense. Nada menos que 4 equipes do estado entram em campo pelo Campeonato Brasileiro. Só nesse sábado serão 3 jogos. Pela Série C, o Sampaio faz a primeira partida dentro de casa. O time tricolor, que venceu Confiança de Sergipe fora de casa na estreia da competição, agora vai enfrentar o Botafogo da Paraíba. O jogo será neste sábado no Castelão, às 5 da tarde. Logo mais, às 7h15 da noite, é a vez do Imperatriz tentar a segunda vitória na Série C jogando contra o Náutico, na cidade de Recife. O Cavalo de Aço também estreou com vitória. 2-0 contra o Globo do Rio Grande do Norte. Quem também entra em campo amanhã, só que pela Série D, é o Motoclube, que vai até Boa Vista para enfrentar o Atlético de Roraima às 7h15 da noite. Esse será o primeiro jogo do Papão após perder o título estadual este ano. No domingo é a vez do MAC estrear pela Série D. O time atleticano, que não joga há quase um mês, desde a eliminação no Maranhense, vai enfrentar o Altos do Piauí no estádio Castelão às 5 horas da tarde. Daqui a pouco, a campanha Maio Amarelo conscientiza mais educação no trânsito em Presidente Dutra. E ainda, Biblioteca Pública Benedito Leite comemora 188 anos de fundação na capital. Mais de 60 mil maranhenses que não votaram e nem justificaram a ausência nas urnas correm o risco de ter o título cancelado. E olha só, o prazo final para regularizar a situação termina segunda-feira. Devem regularizar o título aqueles eleitores que deixaram de votar nas 3 últimas eleições. Os eleitores devem ficar atentos. Uma única eleição pode valer por 2, caso o processo eleitoral tenha ocorrido em 2 turnos. Foi o que aconteceu na última eleição em 2018, para a escolha do presidente. Cada turno é uma eleição, entendeu? Isso é importante o eleitor ficar ciente disso. Então, se porventura uma eleição que tem 2 turnos, então aí seriam 2 eleições. 2 eleições e mais uma eleição. Se não tiver votado, então seriam 3 eleições, o eleitor estaria em situação irregular. Então tem que comparecer ao cartório eleitoral para regularizar a sua situação até no dia 6 de maio. São 61 mil eleitores em todo o estado do Maranhão que correm o risco de perder o título. Eles têm até a próxima segunda-feira, dia 6 de maio, para procurar a Justiça Eleitoral e regularizar a situação do título. Menos de 2.600 eleitores já compareceram para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. Só na capital São Luís, dos 15.461 eleitores que podem ter o título cancelado, apenas 500 já conseguiram a regularização. O eleitor pode obter mais informações por meio do site da Justiça Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título. O eleitor vai ficar sem poder fazer um vestibular, se inscreveu a fazer vestibular, sem poder fazer um concurso público, sem poder assumir um cargo público, né? Vai ter comprometimento para tirar um passaporte em termos de viagem para o exterior, evidentemente, até mesmo em termos de uma negociação financeira, digamos, uma aquisição do imóvel, alguma coisa nesse sentido. O eleitor vai ficar com sua situação dificultada se porventura tiver seu título cancelado.
E para incentivar comportamentos que reduzam o número de mortes no trânsito, foi realizado um evento em Presidente Dutra sobre o Maio Amarelo. Foi realizada uma palestra Maio Amarelo, com a presença de autoridades. A 12ª Cidetran de Presidente Dutra faz a sua parte para melhorar o trânsito na cidade. A cor amarela significa sinalização, para que nós temos bastante atenção quando for transitar com nossos veículos pelas vias públicas. A nossa cidade precisa da paz no trânsito. O objetivo do Maio Amarelo é exatamente para precaver vidas e, acima de tudo, para entender a importância da palestra. Nós temos o álcool, que a gente sabe que não pode misturar álcool e direção, que é um perigo, e nós temos consciência disso. Nós temos o celular, o uso do celular na direção, está um perigo, e com essas redes sociais, com essa divulgação, com o avanço tecnológico, as pessoas perdem totalmente o sentido. A Secretaria de Segurança Pública também abraça a causa quando se trata de fiscalização. A Polícia Militar ela atua de forma preventiva, repressiva, quando observa as infrações de trânsito, mas não só a Polícia Militar atuando vai conseguir diminuir. É preciso que a sociedade se conscientize realmente. A educação ela vem de casa. É importante que cada um faça a sua parte, que só assim nós teremos um ambiente mais saudável de convivência. O trabalho de prevenção é feito constantemente. Esse tema agora do Maio Amarelo é no trânsito o sentido é a vida, e temos como subtítulo Me Ouça, Pai. Use o cinto de segurança. Pai, eu preciso usar o cinto de segurança. Pai, se beber, não dirija, porque nós estamos responsáveis por nossa vida e a vida de todos os outros. E a segunda biblioteca mais antiga do país está completando hoje 188 anos. São quase 2 séculos de histórias numa viagem que só pode ser feita por meio da leitura. O mundo dos livros é uma aventura. As viagens através das páginas levam Érica a lugares inimagináveis, e tudo isso sentada em um dos boxes da Biblioteca Benedito Leite. Lugar onde ela se esquece de todo o resto e se concentra na leitura. É um local bastante importante, né? Porque é um local de difusão de conhecimento e onde as pessoas elas podem ter um espaço mais calmo para conseguir estudar. Agora imagina quantas histórias as pessoas não já leram e viveram por aqui. Pois é, a segunda biblioteca mais antiga do país completa 188 anos e continua sendo uma das mais procuradas. Por mês, cerca de 8.000 pessoas passam por aqui. Ela é muito importante, entendeu? Para estudante, para o desenvolvimento, para ter mais conhecimento, né? Aqui a gente sente mais, assim, conforto, né? Digamos assim, aqui na biblioteca. Eu gosto muito de vir, sempre que eu posso eu venho. No acervo da Benedito Leite, verdadeiras joias da história maranhense e brasileira, como o primeiro diário oficial do Estado, publicado em 1906, O Mentor Inglês, que é a obra maranhense mais antiga do espaço, e Alterações de Évora. O local passou por uma grande reforma entre 2009 e 2013 e, apesar de tanta idade, ainda é uma das 5 bibliotecas mais modernas do Brasil. Nós temos que estar o tempo todo atualizados, então, acompanhando a tecnologia e usando isso a nosso favor. Então, a biblioteca pública ela é modelo, foi a primeira biblioteca do Nordeste a digitalizar o seu acervo. Hoje a gente tem mais de 3.500 obras digitalizadas e colocadas à disposição do usuário no nosso site. E isso, além de democratizar o acesso, fazendo com que o mundo todo tenha acesso à informação, às obras da Benedito Leite, faz com que a gente possa preservar o documento original. Entre os avanços também está a inclusão, porque o convite à leitura aqui está aberto a todos. Mais do que ter acessibilidade física, essa acessibilidade comunicacional, atitudinal, é lógico que a gente não conseguiu ainda atingir, sempre a gente tem que estar melhorando, ainda falta muito que melhorar, mas eu posso te dizer que hoje a gente é referência e somos muito alegres e honrados de fazer isso, que não é um favor, é uma obrigação nossa prestar esse serviço para a comunidade. Uma boa noite e até amanhã.